Galera do YouTube, quem fala é o Pedro do canal Paleomania. Estamos aqui em mais um vídeo, só que dessa vez vai ser uma série, galera. Isso mesmo, uma série. Vai ser sobre as águas da pré-história. Para quem queria saber sobre as criaturas que viviam abaixo dos oceanos pré-históricos, esse vai ser os vídeos especiais para vocês, isso mesmo. Bom, galera, então vamos lá. A vida, como vocês não devem saber ainda, ou devem saber, dependendo se vocês forem aficionados por fósseis e tal, a vida iniciou-se no oceano. Isso mesmo, no fundo do oceano. Começou com algumas pequenas bactérias, seres unicelulares, que conforme foram evoluindo, se tornaram os peixes que a gente conhece hoje. Mas eles eram um pouquinho diferentes. Alguns eram parecidos com lombrigas, outros eram um pouquinho mais pequenos, não tinham toda essa complexidade e tal. E conforme o tempo foi passando, as plantas no fundo do oceano começaram a se locomover, migrar para a Terra. Ai, Pedro, como que isso aconteceu? É o seguinte, alguns musgos que conseguiam viver fora d'água, eles começaram em ambientes úmidos, começaram a nascer nas beiradas do oceano, nos litorais eles começaram a crescer, e conforme eles foram crescendo, mais plantas também foram começando a evoluir naquele ambiente, que consequentemente atraiu insetos, como escorpiões, tá, vocês vão falar, ai, escorpiões e aranhas não são insetos, eu sei, galera, eu me confundi, desculpa aí, mas aranhas, escorpiões, centípedes, milípedes, até pequenas larvas e tals, e efeméridas começaram a habitar esses ambientes. E como ele era um ambiente com somente alguns pequenos predadores e tal, e o oceano era muito difícil, alguns peixes começaram a evoluir para poder ir para a terra. Aqui é um exemplo de algumas plantas. Essas daqui são cavalinhas. No caso, a cavalinha existe até hoje, mas elas foram algumas das primeiras plantas que começaram a desenvolver florestas no solo mesmo. Que nem eu falei no vídeo, no nosso primeiro vídeo, que tinha uma das maiores florestas do planeta que eram pré-históricas, elas eram formadas principalmente por cavalinhas. Aqui é um exemplo de uma cavalinha anatomicamente. É um. Peraí. Vamos passar um pouco aqui, ó. Aqui que eu queria chegar. Esse daqui é o Tiktaalik, galera. Isso mesmo, o Tiktaalik. Ele é a única espécie do gênero Tiktaalik. A espécie, no caso, é Tiktaalik roseae, que ele é um peixe sarcopterídeos. Desculpa, gente, que eu tô lendo aqui o roteiro, só que eu tenho um pouco não tenho muita dicção pra ficar falando dessas palavras. Ah, e só pra avisar mais uma coisa, galera. Todas essas artes aqui estão sendo elas me foram enviadas por mim pelo Pavel Galvão. Ele é um paleoartista que é quem ilustra dinossauros e tals. Ele é um dos melhores no ramo, na minha opinião. E ele me deu permissão. Quer dizer, eu perguntei pra ele e ele permitiu que eu pudesse usar alguma das suas obras. Aí eu pedi sobre os seres marinhos, ele me emprestou pra poder fazer esse vídeo, galera. Então, agradeçam ele e depois vão lá no Instagram dele, que é Pavel Galvão Paleoartista. Então, vamos continuar. O Tiktaalik, eles é um peixe sarcoptérygos, que são peixes que possuem barbatanas com músculo. E alguns desses peixes, a maioria deles foi extinta durante o final do Cretáceo, mais ou menos nessa época, como o selacanto, Mauisonia e o selacanto geralmente é o animal que mais retrata como se fosse extinto, mas no caso, ele em 1900 mais ou menos, na África do Sul, conseguiram achar mais um único exemplar dele, fazendo um novo estudo. Cientistas, com base no selacanto, descobriram que várias outras espécies que a gente acreditava que estava extinta, como o petrel das Bermudas e o javali sul-americano, eles na verdade estavam vivos e ainda vivendo em algumas florestas. Isso até abre meio que uma luz no fim do túnel, que algumas criaturas extintas podem ainda estar vivendo em algum lugar do mundo. Como o Selacanto, que no caso ele foi a criatura que mais ficou, que deu origem ao termo espécie Lázaro, que é uma espécie que a gente acha que tá extinta, mas tá viva no caso. Mas voltando ao Tiktaalik, galera.
Ele era carnívoro. Ele foi, ó. Olhem, reparem aqui nas barbatanas dele. Não parecem um pouco pezinhos? Então, ele podia usar as suas barbatanas com características típicas de tetrapods para poder andar sobre a Terra. Ele ainda precisava, ele já estava, ele é um exemplo no caso, ele já estava se adaptando a viver em habitats com pouco oxigênio em suas águas. Ah, e que eram muito presentes no caso. E isso acabou fazendo ele se adaptar até um pouco para a vida na Terra, podendo dar umas passadas assim na Terra. E isso, galera, foi o que levou à evolução dos primeiros anfíbios. Isso é muito interessante. E para quem não sabe onde ele foi encontrado, ele foi encontrado na ilha Ellesmere, no Ártico do Canadá. E em 2004 seus fósseis foram encontrados. Ele é conhecido como um fóssil de transição entre o Panderichetes e o Acantostega, que sugere a transição dos peixes da água para a terra. Resumidamente, ele é um fóssil de transição. Ele tem características tanto de uma espécie quanto da outra. Resumindo, ele é um termo evolutivo. Vamos pensar assim, com um ano. Eu vou fazer uma evolução aqui meio porca, galera, mas só para vocês derem uma entendida, entendeu? Ok, é o seguinte. Vamos dizer que tem um macaco e um humano. O macaco tá se adaptando a viver sobre duas patas devido à sua floresta que foi extinta, vamos dizer assim. Aí, vai ter uma hora que o macaco ele vai começar a andar em pé e vai começar a adquirir alguns traços de humanoides. Isso é um fóssil de transição. Se ele morrer ali e a gente descobrir um fóssil dele, é um fóssil de transição entre o macaco e o ser humano, que no caso, o que a gente mais tem parecido com isso é o Australopiteco, que é um dos primeiros hominídeos já descobertos. Mas voltando ao Tiktaalik, galera, sua descoberta é comparável à importância do Archaeopteryx, dado que, enquanto este é o elo entre répteis e aves, Tiktaalik é a conexão prevista entre peixes e anfíbios. O fóssil encontrado possui características comuns de peixes, como escana e barbatanas, e de criaturas terrestres, como cabeça achatada, indício de pescoço, ombros, cotovelo e pulso. Que nem eu tinha falado, galera. Começa a adquirir características de duas espécies diferentes, no caso, peixes e anfíbios. E quem não sabe, o Archaeopteryx é a ave mais antiga que se tem dados. Ele tinha tanto características de dinossauro quanto de aves primitivas. O Tictari, que é provavelmente o ancestral comum, mais próximo dos tetrapodes, ao contrário de que foi previsto para a espécie que representaria a transição entre peixes e anfíbios. Suas barbatanas possuem ossos homólogos a pulsos de vertebrados terrestres. A homologia dos elementos estatais é incerta. Alguns autores defendem que as projeções simples nas pontas de suas nadadeiras é homóloga a dedos, enquanto outros afirmam que tais estruturas são incompatíveis com o modelo de desenvolvimento arcaico de dedos. Que é o que eu disse aqui, ó. Ele meio Galvão, o Pavel Galvão, ele fez isso daqui, ó, gente. Ele fez até os vestígios de dedos que as pessoas acham, ó. Mas ele fez de um jeito que, tipo, desse pra ilustrar qualquer uma das duas hipóteses, galera. Isso que é legal. Porque, ó, isso daqui são registros de dedos, ó, mais ou menos. Algumas pessoas acreditam que isso não seja, mas eu acredito que seja. Porque a próxima passo da evolução dele, que foi o Acantostega, ele tinha dedos já. E como é que se o Tiktaalik é a transição, não tem dedos? Então eu acho que, na minha opinião, não sei se tô falando baboseira, mas isso daqui é uma teoria minha. Mas eu acho que é bem provável que os aqui sejam, tipo, resquícios de dedos, é homóloga a dedos. É uma adaptação dele pra dedos. Continuando sobre o que os cientistas falam, uma vez que os dedos devem ser estruturas posteriormente axiais e apenas três das projeções constituídas do Tiktaalik encaixam-se em tal definição. Resumindo, eu falei protodedos praticamente dele. Bom, galera, então agora que vocês conheceram o Tiktaalik Rosai, galera, eu vou mostrar pra vocês o... Peraí, vamos tirar aqui, focar a imagem, pronto. Aqui, deixa eu achar... Aqui, ó. Esse daqui é o Buetineria. Não, esse daqui eu falei errado. Esse daqui é o Cosquinodon. Ele, galera, eu vou pular o Acantostega, porque ele é praticamente a mesma coisa que que o Tiktaalik, galera. Porque ele foi, tipo, uma transição de anfíbios e foi continuando. Mesma coisa, ele ainda era bem parecido com o Tiktaalik, mas já era um anfíbio, praticamente. O anfíbio mais arcaico descoberto no planeta foi o Acantostega, no caso. Com mais de 300 milhões de anos, ele foi encontrado na costa da Groenlândia. Bom, agora vamos falar sobre o Cosquinodon, que nem... Deixa eu... Peraí, galera, eu vou ter que falar o nome certo. Cosquinodon.
Cosquinonodon. Eu vou pôr nos comentários depois todos os nomes das espécies pra quem não leu direito, se eu também não li direito, entendeu? Porque eu conheço espécies, mas falar é um pouco difícil, galera, porque os nomes científicos são muito difíceis. Mas voltando a ele, os temnospôndilos, ele é um temnospôndilo, é uma ordem composta de pequenos até grandes tetrapodes, que são animais que andam sobre quatro patas. Muitas vezes considerados primitivos anfíbios que floresceram em todo o mundo durante os períodos Carbonífero, Permiano e Triássico. Algumas espécies continuaram até o Cretáceo, que no caso que vai ser o Colassucus, que vai ser a última espécie de temnospôndilo. Eles vão ser extintos, galera, pela competição com novas espécies mais adaptadas ao seu ambiente, que nem o crocodilo. Os crocodilos, na verdade, começaram a competir com eles. Como eles estavam ficando mais envelhecidos, assim, eles não estavam envelhecendo tão bem na evolução, eles acabaram sendo ultrapassados pelos crocodilos, sendo extintos pelos mesmos. O Colassucus, ele só sobreviveu até o período do Cretáceo, porque a Austrália era muito ao sul, que foi o lugar onde ele vivia. Era muito ao sul. Ela tá no lugar onde hoje mais ou menos é a Antártida. E era muito frio para répteis de sangue frio, que nem no caso é o crocodilo. Mas aí, conforme a Austrália foi subindo para o norte, com a movimentação dos continentes, o clima ficou mais quente e suscetível para os répteis poderem viver lá. Aí os répteis começaram a ir para lá e extinguiram o último temnospôndilo, que foi o Colassucus. Bom, mas agora eu sei que vocês querem que eu fale sobre o Cosquinodon, né? Então vamos que vamos, galera. O Cosquinodon, ele foi nomeado por Muller em 2007. Se eu não me engano, deixa eu ver. Isso. Bom, ele tinha mais ou menos uns 3 metros de comprimento, com um crânio medindo 65 centímetros de comprimento também. Ele era carnívoro piscívoro, resumindo, ele comia peixes, galera. Isso mesmo, predava pequenos peixes que viviam em lagos e pântanos onde ele vivia. Continuando agora sobre falar sobre ele, os seus fósseis foram encontrados nos Estados Unidos, incluindo Arizona, Novo México e Pensilvânia e Texas e Wyoming. Ele também é conhecido sobre alguns fósseis da formação Malere da Índia. Ele é do período Triássico, das épocas Carniana e Raetiana. Os seus fósseis, as representações fósseis dele, no caso, são de vários indivíduos e que esse gênero é um dos mais comuns de temnospôndilos, no caso. E só pra avisar, galera, ele foi originalmente classificado como Buetneria. Ó, que no caso ele mandou o Pauvel, ele gravou duas fotos. Essa daqui é do Cosquinodon e, peraí, galera. E essa daqui era do Buetneria. Só que como eles são sinônimos agora, eu vou classificar eles como a mesma espécie, galera. Então, se você estiver vendo esse vídeo, Pavel, resumindo, eu não quero desmerecer esse trabalho e tal, eu só vou colocar as duas espécies como a mesma. Por causa dessa questão que eles agora são considerados sinônimos. E agora, também tem outra questão que o Cosquinodon, ele também agora é considerado sinônimo de anastisma, que é um outro temnospôndilo que é encontrado nessas mesmas áreas. Resumidamente, esse gênero tá dando um trabalhinho, hein? Mas agora voltando, ele foi originalmente nomeado como Buetneria em 1922. Mas aí, depois de um tempo que o gênero Buetneria foi reanalisado, e depois ele foi inicialmente colocado no gênero dos Metopossauros, com as espécies Metopossauros bakkeri e Metopossauros maleriensis. O Metopossauros bakkeri foi movido para o Cosquinodon bakkeri em 1931. Adicionalmente, a outra espécie do Metopossauro, o Metopossauros maleriensis, foi agora incluído como Cosquinodon maleriensis também. Que agora os dois foram anatastisma.
O Koskinoodon, ele é muito conhecido, tipo, ele é principalmente conhecido por formações geológicas nos Estados Unidos, particularmente no estado do Arizona, como eu tinha falado, as localizações onde ele vivia, onde os fósseis foram encontrados. O lugar dos Estados Unidos onde mais acharam o fóssil dele foi na Team Information, que era um pântano pré-histórico onde surgiram alguns dos primeiros dinossauros. É claro, eles foram surgiram depois do Stauricossauro e do Pampadromeus, que eu tinha falado no primeiro vídeo, que eles eram dinossauros que foram os primeiros no mundo, sem zoeira, eles foram os primeiros no mundo, indicando que até o Guinness falou que o Brasil é o lugar onde surgiram os dinossauros. Resumindo, o Brasil que não gosta muito a gente de investir na paleontologia, cara, se a gente investir pelo que a gente tem, galera, só de fósseis conhecidos ultimamente, como a gente tá descobrindo uma espécie a cada 2 meses, praticamente, aqui de dinossauro no Brasil, eu acho que se a gente investir nisso daqui, a gente vai ficar melhor que os Estados Unidos em relação de fósseis. Que aqui tem rochas muito que tem muita. Eu esqueci a palavra agora, galera. Mas tem muita chance de ter fósseis do período Cretáceo aqui. Foi o último período de dinossauros. Pra você ter noção, acharam até um pedaço do asteroide que caiu e extinguiu os dinossauros aqui na Paraíba. Na Formação Marinha Farinha. Isso mesmo, Maria Farinha. Não julguem o nome da formação. Mas pra vocês verem, né? Se a gente investir no nosso fóssil, a gente pode descobrir coisas inéditas que podem mudar o rumo da evolução, praticamente. Mas vamos voltar aqui, né? Os CES da Índia indicam que o Koskinoodon tinha uma distribuição muito maior do que só nos Estados Unidos, como era previsto antigamente. Evel como é mesmo? Na última parte do Cretáceo, viveu no Cretáceo Superior. E no período Jurássico Startante, que no caso é o início do período Jurássico, ele veio assim, ó. Do final do Triássico até o início do Jurássico, mais ou menos. Que foi a época que os Temnospondylus começaram a ter a sua queda. Que antes eles eram os dominantes no período Permiano e Carbonífero. Aí eles começaram a cair no Jurássico Triássico e foram extintos no Cretáceo. E nessa época, que nem eu tinha falado, que tá aqui no roteiro, foi onde a maior parte dos Temnospondylus foram extintos. Tem algumas raras exceções, como o Siderops e o Colassucos, que eu tinha falado no início do vídeo. O Siderops, galera, ele foi encontrado no fim do período Jurássico, no Cazaquistão. Que ele era do tamanho de uma salamandrazinha, então por isso que ele sobreviveu. Que ele era pequeno, mas também foi extinto conforme começou a concorrência de outras espécies pra cima dele. E o Colassucos foi o que mais deu bem porque tava na Austrália, mas também depois GGWP pro Colassucos. Agora, galera, como o vídeo tem muitas imagens aqui, eu queria mostrar todas, não vai dar. Mas eu vou mostrar uma última espécie, galera, pra gente começar o período dos répteis marinhos. Que vai ser aquelas outras imagens que vocês viram. Eu não vou dar muito spoiler, mas vai ser muito legal. Eu vou pretender lançar semana que vem na terça-feira, galera. Então fiquem preparados. Que nesse canal aqui, como eu vou ter que fazer o roteiro e tal, galera, eu tenho que meio que, né, pegar de pouco em pouco estudando. Eu espero que vocês não se importem, mas conforme a gente vai passando, melhorando e tal, eu vou botar muita fé nesse projeto aqui, que nem eu tô botando lá no canal de games. Então, vamos começar a falar sobre o Diplocaudos. Não, Diplocaudos, no caso. Eu sempre falo ele Diplocaudos, galera, porque eu li em português, ele se chama Diplocaudo. Mas em inglês é Diplocaulos, entenderam? Aí eu fico me enrolando muito com essa espécie. Então, se eu falar, galera, errado, não me julguem, eu vou pôr o nome desses 3 espécimes lá no final dos comentários, ó. Do Tiktaalik, do Acantostega, do Koskinoodon e do Buetneria e do Diplocaulos. Agora vamos falar sobre ele. O Diplocaulos, ele é um gênero extinto do anfíbio de subclasse Lepospondyli, que é uma subclasse dos Temnospondyli, se eu não me engano. Ele, galera, tem esse crânio, que é a parte que mais, tipo, dá a chamação pra espécie que a gente consegue falar, olha, é um diplocaulo, só de olhar, entendeu? Então, é esse crânio em forma de bumerangue, galera, que deixa a espécie tão conhecida e tal. Isso é legal porque eu não sei, cara, eu acho ele muito fofinho. Pra vocês terem noção, tem um novo Pokémon, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele não foi lançado ainda no
Pokémon United e nem no Pokémon Go, mas ele é, tipo, super legal, cara. Ele tem 3 formas de evolução e. Não, só sei que é muito legal e que eu gosto muito dele. Ele é o épico, ele é o lendário, na verdade, da região. E depois vocês pesquisem lá, eu vou pôr nos comentários também o nome do Pokémon. Ah, lembrei, é Dragapult. É Dragapult. O nome do Pokémon, galera. E quem quiser pesquisar, então, eu vou pôr depois nos comentários o nome dele também. Eu vou pôr todas as fontes e a homenagem pro Pavel Galvão também na descrição, galera. Então fiquem espertos. Então, vamos falar agora. Tipo, eu tô enrolando muito, galera, que esse é o primeiro vídeo dessa série. Eu tô muito animado, galera. Bom, agora vamos continuar. O Diplocaulo significa haste dupla em homenagem a esse crânio dele. Ele é um lepospôndilo extinto da América do Norte, que também era um grupo desses anfíbios e tals. Só que eles eram menores que os teminospôndilos, que os teminospôndilos, eles podiam ir do tamanho de uma perereca atual, que é mais ou menos o tamanho de uma mão de um adulto humano, até mesmo uns 9 metros, que o maior teminospôndilo foi encontrado aqui no Brasil, é o Prionosuchus. Viu como tem várias coisas, tipo, relacionadas ao Brasil, que são coisas muito importantes na paleontologia? Mas vamos continuar. Falar sobre o Diplocaulos. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre o Prionosuchus para essa saga. Então vão ter 3 vídeos. Vai ter o sobre os Teminospôndilos e a evolução dos peixes para a Terra. Vai ter dos répteis marinhos do período Cretáceo. E vai ter o do Prionosuchus, o nosso brasileirão. Mas continuando, ele veio do final do período Carbonífero ao início do Permiano, entre 299 a 251 milhões de anos atrás, na região que hoje é o Texas. Ele tinha o corpo atarrancado como uma salamandra, mas era relativamente grande, alcançando até 1 metro de comprimento e 4,5 kg. Viveu em pântanos e provavelmente se alimentava de peixes. Provavelmente, mas é bem provável que ele comia também insetos, né? Um dos maiores lepospôndilos, ele chama atenção por causa do seu distinto crânio em forma de bumerangue. Os olhos e as suas narinas se localizam mais ou menos no centro da cabeça, bem à frente aqui, ó, galera. Basicamente, ó, como ele... onde é. E ele é muito fofinho por causa disso, galera. Ele é um anfíbio muito esquisito, mas ao mesmo tempo ele é fofo. Por isso, ai, eu não sei. Os seus membros, gente, ó, dá pra vocês verem que eles eram fracos. Então isso indica que ele vivia apenas na água e usava os seus movimentos pra se nadar, como se fossem barbatanas. E essa cauda em formato. Esse formato também ajudava ele a se impulsionar na água. E isso. Ele nadava mais ou menos assim. Ele nadava que nem uma cobra rastejando na terra. Eu vou falar isso daqui, mas pra vocês terem uma ideia. Sabe quando uma cobra se rasteja na terra? Então, ele nadava mais ou menos assim na água, só que em pé. Com movimentos assim. E ele tinha. Isso ajudava. Ele também podia deslizar assim embaixo da água e nadar contra correntezas. A outra possibilidade é que esse formato fosse defensivo, já que até mesmo grandes predadores teriam dificuldade de engolir uma presa com cabeça tão larga. Resumindo, quem fala que as pessoas que têm cabeção são feias, esquisitas e tal, todo mundo que tem cabeça grande não é devorado por dimetrodontes. Que no caso isso não ajudou muito, porque em esses tempos atrás, galera, acharam fósseis de 3 indivíduos jovens de Diplocaulos em sua toca, que apresentavam sinais de terem sido parcialmente devorados por um dimetrodonte, que provavelmente encontrou os anfíbios e desenterrou durante uma seca. Que durante a seca, galera, eles se enterravam para poder, quando os rios e lagos abaixavam o nível, não meio que não secassem e morressem. Então eles criavam meio casulo de água e muco e se enterravam. Mas o Dimetrodonte, que era o principal predador do período Permiano, galera, meio que encontrou eles e nham nham delicious. Mas isso daí é muito legal, galera. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa série. Lembra que terça-feira vai ter um vídeo novo. Um grande abraço, um grande beijo e falou! Agora vamos aqui desligar e